Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para esta tão prazerosa série de meditação nos ditos, nos aforismos, ensinamentos do ancião Tadeu de Vitovinica, esse monge da Igreja Ortodoxa da Sérvia, religioso que viveu boa parte, do século XX, nasceu em 1914 e faleceu no início do século XXI, em 2003. Boa parte de sua vida como um monge, e tinha o carisma, da orientação, um ancião, e acabou se tornando, conhecido por isso, por ser uma pessoa muito, muito dedicada a iluminar as pessoas com o signo da humildade, da benevolência, uma orientação muito centrada na purificação da mentalidade. E aqui estamos nessa jornada de contemplar os seus ensinamentos e perceber o caráter fundamentalmente de Bhakti Yoga dos seus ensinos, sem dúvida nenhuma. O ancião Tadeu é um grande bhakta. Vamos ver hoje o que temos para meditar. Certamente muitas oportunidades de caminharmos para dentro do nosso coração e descobrirmos chaves de entendimento para que sejamos cada vez mais despertos para o amor divino. O primeiro dito de hoje, o ancião Tadeu nos diz: nós não podemos ser salvos sem lutar contra o mal. Devemos encarar muitos lamentos em nossos corações antes que nossas almas possam se libertar. E aqui é muito interessante porque logo de início, nós não podemos ser salvos sem lutar contra o mal. A ideia que vem à nossa mente primeiramente é lutar contra o mal que está no mundo, lutar contra o mal que está nas outras pessoas, lutar contra o mal contra a nossa religião, lutar contra o mundanismo. E na verdade o que o ancião está dizendo aqui é que essa luta é a respeito das nossas próprias inclinações. Porque ele complementa, nós não podemos ser salvos sem lutar contra o mal. Devemos então encarar muitos lamentos em nosso coração antes que nossas almas possam se libertar. E aqui a gente vê que a salvação e a libertação são a salvação e a libertação conectadas com a desconstrução do nosso egoísmo. Então os lamentos dos nossos corações, eles vêm não porque o mundo é contra nós, a não ser que consideremos o mundo a nossa própria inclinação mundana. E isso é um ensinamento tão precioso porque ele é muito difícil de ser percebido, De modo geral, quando nos tornamos pessoas assim mais observantes, começamos a olhar para o mundo com um olhar assim muito, muito crítico, E pensamos que nós somos heróis espirituais e que somos vítimas dos inimigos de Deus que vêm nos perseguir. Mas na verdade o que quase sempre acontece é que os maiores obstáculos para a nossa união com Deus se dão pela nossa inclinação pelas coisas do mundo. Então nós sofremos. Porque o processo de purificação é uma luta contra o nosso apego ao mundo. O mal aqui é mal no sentido de encarar o sumo bonum, o bem supremo de estarmos unidos com Deus. Então se nós queremos estar muito com Deus, necessariamente devemos ter um gosto maior, pelo divino. E as coisas mundanas, então, elas precisam diminuir de importância. E isso é um processo de combate com a nossa mente e com o nosso corpo. Mas quem está combatendo com a nossa mente e com o nosso corpo, Marcelo? O que nós somos verdadeiramente, Nesse despertar da liberdade, do desejo de conhecer Deus, nós vamos então enfrentar esses adversários ferrenhos que querem continuar existindo, ok? A nossa identidade, corpo, mente e personalidade. Então nós enfrentamos os lamentos do nosso coração, porque o nosso coração quer se apegar às coisas do mundo, Então até que a nossa alma possa se ver, liberta destas impressões, que querem ser fulano, ciclano, beltrana, brasileiro, europeu, socialista, capitalista, LGBTista, orgulho do homenista.
Não é essas coisas todas. Queremos lutar pela civilização judaico-cristã, né? Enquanto estivermos nessa, muitas vezes achando que somos pessoas extremamente virtuosas, não é? Vamos lamentar muito, né? Porque esse mundo é toda uma grande bobagem, né? E essas coisas todas pelas quais nos apegamos tanto, elas são sempre grandes enganos. Então, até que possamos nos libertar disso, não teremos, né, como alcançar a felicidade plena de nos lançar como crianças nos pés de lótus do Senhor. Então é muita luta. Mas é luta contra essa nossa obstinação de sermos transitórios, né? A raiva é vencida ao renunciarmos nosso desejo e a nossa própria vontade. É verdade. Obstinados que somos, né, pelas coisas da nossa identidade no mundo, nós ficamos constantemente com raiva, não é? E essa raiva é de acordo com a vontade do fulano, né? Fulano, ciclano e beltrano que somos. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: a verdadeira sabedoria é reconhecer que você é o instrumento e não o agente. Nós só podemos pensar que nós não somos o agente quando a gente considera a vontade do Senhor na frente, não é? A vontade de Deus é o plano da vida. Então, quando tentamos, né, exercer alguma coisa boa e ainda assim há contratempos, é claro que a gente não fica satisfeito, mas a raiva é diferente porque o nosso orgulho não é ferido. Se você se coloca como apenas um instrumento do Senhor, o orgulho desaparece, né? É difícil você ser apenas um instrumento e ainda assim ser orgulhoso. É claro que podemos ter o mise-en-scène, né? Gostarmos de dizer que nos vemos como instrumentos e na verdade nós estamos apenas com nossos planos. Isso é muito comum, por exemplo, no processo religioso, né? A gente quer realizar uma obra para Deus, mas na verdade tem muito do nosso próprio interesse nisso, né? Muito da nossa própria obstinação. Que não é destituído de boa vontade, de boas intenções. Mas as nossas intenções, elas são cheias de egotismo. Eu lembro que nos meus dias da igreja ortodoxa, eu tinha um verdadeiro amor pela igreja e pelo desejo de que ela fosse mais conhecida e de que mais pessoas pudessem se tornar participantes dela. Então eu era muito missionário. É claro que isso tinha muita boa intenção nisso, tinha muitos aspectos positivos. E eu tinha que enfrentar muitas resistências, pois eu estava num ambiente em que não existia, né, esse afã missionário, não é? Então eu tive que confrontar, né, muitas tendências e é claro que isso, no final das contas, né, naquele processo todo de contrapor, né, esses outros interesses no sentido contrário, eles provocaram muita raiva, não é? E tudo aquilo eu entendia como uma batalha divina, uma batalha na qual eu estava lutando, peleando pela vontade do Senhor, mas na verdade a vontade do Senhor nunca foi a respeito de nada disso. Quando eu descobri então que a vontade do Senhor era que o meu coração se tornasse mais anelante a Ele, a raiva passou. Teve um período na vida em que eu percebi a raiva morrendo. E até mesmo a raiva nós nos apegamos, né? Em um dado momento ela desaparece. E aí você percebe que ela desapareceu não porque você se tornou muito sábio, mas porque você entendeu que você estava enganado na sua obstinação. Não era pela vontade de Deus, mas era pela vontade que você criou a respeito do que poderia ser o plano de Deus. Quando mais você se aproxima do Senhor, mais você percebe que os grandes esforços são aqueles do dito anterior, né? Enfrentar os lamentos do nosso coração a respeito dos nossos desejos mundanos. Que às vezes são desejos mundanos contornados com muitas boas intenções, não é? Você já ouviu o ditado? Boa intenção, o inferno está cheio? É por aí. Outro dito. Se nós pararmos de nos fazer juízes dos outros e de nos acharmos dignos, então não haverá mais raiva. Certeiro, né? Grande parte dos nossos problemas é o julgamento dos outros. Esse mundo está perdido, as pessoas são tão... né? E a gente, claro, está numa posição, um pedestal de olhar o mundo, né, como esse vale de lágrimas no qual nós não contribuímos. Nós somos os elevados, né?
e nisso vem muito julgamento. Na verdade, esse mundo é uma plataforma de enganos, mas isso é a própria vontade do Senhor. É o jugo, né? É o jugo. Precisa ser assim para que haja esse céu coalhado de pipas, como disse ele a Cristo. Então, quando começamos a pensar assim, o julgamento sobre os outros vai parando, porque nós vamos colocando uma percepção de que nesse tabuleiro as peças todas são colocadas por Deus. Então, a gente começa, né, a pensar que essa nossa ideia, né, os outros são errados, nós somos dignos, ela é uma tolice. O único processo consciente é de compreender-se como parte de Deus, compreender os outros também como parte do jogo do Senhor. E claro, na medida que vamos diminuindo o nosso egoísmo, as nossas atitudes vão se tornando mais sátíricas, mais devotas, genuinamente devotas. Então, aquele processo, né, o processo da raiva, falado anteriormente, ele continua sendo derrotado, né? Porque é o grande empenho pelo mundo que nos faz ter raiva. Raiva é rajas. Não que a palavra raja significa raiva, ok? Mas raiva está contido em paixão, em força. Muitas vezes é preciso raiva mesmo, né? Você conhece aquela história assim de um time de esporte qualquer? Que alguém fala assim, são um bando de péssimos jogadores e tudo mais. E aí, tomados de raiva, eles vão lá e superam as suas qualidades e conseguem enfrentar a outra equipe, vencer e tudo mais, né? É o obstinado ódio, né, que torna às vezes as pessoas muito fortes. Para o mundo isso é muito importante, não vamos desconsiderar isso. Para o mundo é preciso muitas vezes que você tenha raiva, mas para alcançar Deus, a raiva não vai nos ajudar em nada, né? Claro que podemos ter uma obstinação contra aquilo que nos prende, mas de modo geral isso vai vir na figura da iluminação das nossas atitudes, né? E sobretudo profunda autoinquirição, né? Que vai nos fazer perder a postura de juízes e achar porque somos dignos, né? O juiz é aquele, né, que está numa posição de julgamento. Quando nós então reconhecemos as grandes distâncias que temos dos grandes devotos, nós nos tornamos humildes e não podemos mais julgar. E quando não julgamos mais, perdemos a obstinação e a raiva diminui, né? Se alguém disser ou fizer algo que não é do nosso agrado e sem buscar examinar se ele está certo ou errado, nós sentimos ofendidos, então estaremos nas garras do orgulho. Vou ler de novo isso aqui que eu li meio mal. Se alguém disser ou fizer algo que não é do nosso agrado e sem buscar examinar se essa pessoa, né, que nos disse algo que não nos agradou está certo ou errado, nós simplesmente nos ofendemos com o que ela disse, então estaremos nas garras do orgulho. Isso é muito bom. Eu meditei muito sobre esse dito durante anos, porque muitas vezes eu estive nessa posição. Uma pessoa muito orgulhosa, ela se vê sempre, né, na ponta dos cascos para poder reagir e tudo mais. Uma pessoa muito altiva, né? É claro que isso, novamente, né, no mundo tem seu valor, né? Se você for muito, né, retraído, você pode permitir até que pessoas realizem injustiças. Mas para que nós sejamos assim, né, muito, né, nós precisamos ter uma dificuldade muito grande de examinar a coisa, né? Então, se alguém fala alguma coisa contra nós, a tendência é que venhamos a nos defender, né, nos colocar na defensiva. Mas se nós olharmos com ponderação certas críticas e podemos falar assim, bom, até aqui tem um aspecto que realmente talvez essa pessoa tenha razão, talvez aqui. Ou talvez nós possamos olhar aquilo e falar assim, não, eu acho que essa pessoa está sendo injusta aqui nessa situação. Por quê? Por causa disso, daquilo outro. O que acontece é que você vai lidar com esta crítica de um modo sempre muito mais elevado. Aquele primeiro impulso, né, de você pegar uma serra elétrica e ir para cima da pessoa, pegar uma cadeira, ela vai se reduzir muito, né? E você vai mensurar aquilo de uma forma analítica, sempre se colocando de fora da situação. O que é maravilhoso, porque você não é esse personagem mesmo, né? Então, a ofensa baseada assim na pura e simples reação a um ataque,
ela é perigosa porque nos coloca na garra do orgulho. Qual é o problema do orgulho? O orgulho nos prende ao personagem, não é? Se nós nos identificamos tanto com uma coisa e sentimos orgulho com ela, então como que nós podemos ser este, além do corpo e da mente, que é parte do Senhor? Se nós somos tão interessados aqui, tão presos, né? Então, isso é muito importante. Eu, nesse trabalho que faço aqui, interajo com algumas pessoas, né? Muitas, até considerando que eu sou uma pessoa comum, assim, né? Então, quando falo com 10, 15 pessoas, né? Respondo perguntas e tudo mais. Isso para mim é uma energia, né, muito grande, né, dedicada a lidar com tantas pessoas diferentes. Claro que não é comparável, né, com, sei lá, um grande político ou uma pessoa muito famosa, né, que vai ser visto por 100 milhões de pessoas, mas ainda assim, né? Então, muitas vezes, cada vez menos, eu tenho que ser sincero, mas já aconteceu, né, de eu receber assim ataques, né, assim meio desaforados e tudo mais, e esse dito do ancião Tadeu me ajudou sempre a tentar olhar para a coisa e falar assim, deixa eu tentar falar com essa pessoa, com alguém que se colocou nesta postura de falar sobre Deus, né, falar sobre os santos e tudo mais, então tentar ser menos nervosinho, né? Acho que essa que é a tendência. E para pessoas como eu isso é muito importante. É uma tentativa mesmo de driblar, né? De driblar não, de disciplinar o nosso ego pequeno, para que o nosso ego maduro se torne mais realizado, né? E é muito importante isso para todos nós, né? Quando alguém fala algo contra nós, possamos ouvir aquela crítica, podemos ponderar aquilo de acordo com a justiça exata. E sim, às vezes podemos dizer, não, fulano, olha só, você está sendo equivocado aqui, não é assim, e contrapor aquilo na medida justa do esclarecimento. E às vezes nós vamos dizer assim, é mesmo, cara, você tem razão, aqui eu pisei na bola. E isso é maravilhoso porque nos livra das garras do orgulho. A inveja destrói nossa paz interior e a quietude da alma. Definitivamente. Eu lembro que ainda nos meus dias da igreja, eu era muito ativo, né, nesse trabalho de postagem, fazer coisas, ensinar muito sobre a coisa da igreja, né, dentro daquela dinâmica, né, das igrejas, sobretudo as mais antigas, uma das coisas principais é você falar sobre elas mesmas, né, falar sobre as tradições, os costumes e tudo mais, e eu lembro que eu fazia isso entendendo que aquilo era um processo importante para a alma das pessoas, quanto mais a pessoa tivesse integrada naquilo, mais devota ela seria, mais próxima de Deus ela seria. De uma certa maneira eu entendo muito dessa ênfase e em alguns pontos eu acho que aquilo era um problema de concepção. Mas o fato de que eu fazia aquilo de bom coração, assim. Talvez às vezes um pouco tolamente, às vezes um pouco, né, imaturamente, mas tinha essa intenção mesmo de servir aquele propósito. E nisso o que acontece? As pessoas, né, quando percebem essa sinceridade, essa vontade, muitas pessoas se tornam muito gentis e muito calorosas e muito elogiativas, se é que isso existe. E você é contemplado com uma série assim de considerações muito positivas, muitas vezes exageradas, mas assim, né, são relações de carinho, de afeto, de respeito. E eu percebi muitas e muitas vezes que algumas pessoas desenvolviam pela minha pessoa, em virtude disso, uma raiva tão grande. Não é porque eu estivesse fazendo nada que elas considerassem errado, não. Pelo contrário, acho que elas até concordavam, mas elas ficavam tão invejosas daquele elogio, né? Sobretudo as pessoas que não estavam na posição que eu estava, ou seja, porque eu era um clérigo, né, e tudo mais, e as pessoas fantasiavam tanto em relação àquilo, né, usar uma batina, ser chamado de padre, né, poder dar uma catequese, e eu lembro de ter percebido isso, a raiva, e pessoas que falavam comigo, fulano te odeia, por quê? Porque ele não gosta que você seja respeitado. E isso é uma desgraça. Esse tipo de mal eu nunca senti na vida, mas eu imagino quão pesado deve ser você viver entristecido porque abrir uma outra pessoa. Isso é tão lamentável, né? E com toda certeza essas pessoas não têm paz e não têm quietude da alma. Não é porque elas esperam
que você morra. Não é? E isso acontece muito, né? As pessoas dizem isso, né? As pessoas nas redes sociais que manifestam as felicidades da sua vida atacam os outros, né? Porque não tem isso e se sentem... Isso é muito ruim, né? Deveríamos sentir alegria pelas pessoas que estão felizes. Às vezes até mensurar que muitas alegrias desse mundo são obstáculos para o desenvolvimento espiritual. Mas nunca deveríamos, né, nos permitir sentir alguma coisa negativa porque alguém está sendo valorizado, porque alguém foi elogiado, não é? Se a gente percebe isso em nós, é um sinal muito grande de doença. Devemos, né, enfrentar isso poderosamente para tentar não deixar isso crescer e, sem dúvida nenhuma, extirpar essa grande nódoa no nosso coração espiritual. Outro dito da Sião: às vezes o Senhor revela para nós em nossos pensamentos as respostas para várias questões e mistérios, mas às vezes ele se silencia para que possamos procurar por outras pessoas, por conselhos, e assim nos tornarmos humildes. Isso é muito verdadeiro. O ancião Tadeu fala por experiência própria, né? Ele uma alma, né, tão próxima de Deus, certamente uma alma liberada que veio para cá para nos ajudar, e certamente iluminou tantas pessoas ao longo do tempo. Mas aqui ele está dizendo, né, em muitos momentos, ainda que Deus tenha sido tão, né, benevolente para com ele, né, e tenha mostrado tanta coisa, sobretudo, né, o sentido da vida, às vezes com a sua marramaia encobriu certas questões para que ele tivesse a oportunidade de também se colocar como um aluno, não é? Isso é totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Sri Ramakrishna Paramahansa, o meu ideal escolhido, como vocês sabem, teve tantos gurus, tantos professores, como o Thakur, maravilhoso Sri Ramakrishna, se colocava perante seus gurus como uma criancinha de 5 anos. Por favor, mãe, me ensina. Por favor, pai, me ensina. Ouvia os devotos e falava: eu quero aprender com você. Um erudito, eu quero aprender com um erudito. Ele que podia ensinar tudo. Não é? Se colocava assim, dizendo: enquanto vivo, aprendo. E claro que toda a sua, né, o conhecimento que temos de Sri Ramakrishna é como esse, né, Jagat Guru, esse instrutor do mundo. Mas para praticar a humildade, tantas vezes se colocou como aquele que aprendeu. Não é? E nas encarnações divinas, né, todos tiveram seus professores, né? O próprio Senhor Jesus, né, antes de iniciar a sua missão, tão sintomático, né, ele vai receber aquele banho do arrependimento de João Batista, e nenhum dos evangelhos diz, né, que João Batista, surpreso, diz: mas por qual razão você vem a mim, se eu que deveria ir até você? E o Senhor Jesus disse a ele: é para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, o processo, né, em que todos se tornam em algum momento da vida aprendizes, né? E isso é importantíssimo para nós. Se nós não podemos nos colocar na posição de aprender algo, que será de nós, não é? Muitas vezes nós sabemos uma ou outra coisa na vida. Por exemplo, um conhecimento de uma religião, né? Podemos ser às vezes até bastante, né, versados em alguma coisa assim. E aí nós vemos outras pessoas que sabem pouco falando assim: esses ignorantes, esses burros, eles não sabem de nada. Sendo que em milhares e milhares e milhares e milhares de assuntos nós não sabemos de nada. E nós nunca nos consideramos burros, né? Até que um dia a gente descobre alguém que naquele campo que nós nos achávamos muito, né, eruditos, a gente descobre que é alguém que tem muito mais entendimento, muito mais sabedoria, muito mais conhecimento. E aí a gente percebe que nem mesmo naquele nosso reino a gente é grande coisa, né? Então, nas palavras, né, só sei que nada sei, elas não são assim, falsidade. Quando você realmente se torna, né, estudioso de alguma coisa, você aprende quanto você ainda precisa saber, e você vai ver que tanta coisa você não sabe. Então, de um ponto de vista, né, concreto, é claro que nós sabemos alguma coisa, mas é tão pouco, né? Então, a capacidade de aprender, né? Então, o Senhor Deus está dizendo: Deus, pela sua misericórdia, o único guru de Sri Ramakrishna é Satchitananda, ele é o único professor. Então ele se multiplica, né, pelos professores que nós temos nos ensinando através deles.
Então, às vezes, a gente até vem uma luz para nós e a gente consegue dizer alguma coisa com alguma claridade, né? Pessoas comuns como eu, por exemplo, vão ir atrás dos ensinamentos dos grandes seres, né? Para poder, né? Então, não é o meu caso. É assim, pessoas como eu não têm nenhum conhecimento, mas aquelas pessoas que são realmente muito iluminadas, elas têm. Mas até mesmo elas, às vezes, precisam, né? Considerar a possibilidade de se colocar, né, como aluno para poder aprender, para ter a graça da humildade, para você ter esse contato sempre com a sua posição constitucional. Nós somos parte de Deus, filhos de Deus, nós não somos grandes, não é? Nós nos tornamos grandes pela misericórdia do Senhor quando conscientemente nos colocamos como pequenos. É isso, meus amigos queridos. Findamos aqui mais um vídeo desta série de meditações dos apontamentos maravilhosos do Ancião Tadeu. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, que vocês possam acompanhar os outros vídeos e que possam levar esses ditos para a sua vida, para que ela seja sempre mais cheia de luminosidade e de pureza, não é? De simplicidade, de humildade, as características dos verdadeiros devotos de Deus. Que a graça de Nosso Senhor possa estar sempre com cada um de nós e que assim, todas as vezes que possamos ouvir os ditos dos sadhus, de qualquer tradição, sejamos animados a seguir isso para a nossa vida. Tá certo, meus amigos? Então é isso. E até a próxima semana, então. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.